passando aqui a nossa agenda, aqui que eu pensei, né, para hoje, a gente começar com um check-in e as motivações, né? Queria muito saber o que trouxe cada um para essa conversa. Vou fazer uma contação de histórias, contando o caso, para quem já leu o textinho, contar um pouquinho sobre como foi essa história, né, da Resistência, que foi essa empresa que a gente aplicou, o Slice Pie, eu e a Ruth Andrade. Depois eu vou entrar mais na ferramenta, explicar, dar uma visão geral do que é o Slice Pie e como que ele é usado na prática. Tem várias referências, vários links, depois eu compartilho essa planilha com vocês. Tá? Até lá no Slack eu vi que o pessoal pediu o link para as planilhas, então vou passar tudo para que vocês possam ter acesso também e fazer aquela avaliação do que bom, que pena, que tal, né? O que deu certo, o que não deu tão certo. Então, assim, a minha sugestão é, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a parte que eu estou falando, pode fazer na hora. Agora, eu vou abrir esse espaço no final para outras perguntas mais genéricas, mais a ver com o caso de vocês, para feedbacks, para a gente ter uma conversa. E aí eu propus algumas perguntas, mas pode ser que a gente nem precise chegar lá, pode ser que o papo já esteja tão bom que essa seja a própria conversa geradora. E aí no final a gente faz uma rodada de colheita e check-out, tá? Tá tudo bem com essa agenda? Alguém tem alguma pergunta? Então, eu queria começar com o check-in. O check-in seriam essas duas perguntas. Como é que você está chegando e o que te trouxe até aqui? Então, vou voltar aqui para o nosso Zoom e vou fazer uma chamadinha aqui pela ordem que está aparecendo aqui para mim, tá? Antônio, como é que você está chegando? O que te trouxe aqui? Pedi para a gente ser bem conciso, né? Para não perder muito tempo com esse momento. Bom dia, agradeço. Nada, eu estou curioso, eu não conheço o Slice Pie e adoro conhecer formas diferentes de lidar com o dinheiro, principalmente em ambientes associativos, né? Então, estou muito grato, vim para aprender mesmo. Eu estou muito curiosa, Thaisa, e eu tenho estudado diversos formatos, né, de ferramentas de corresponsabilização financeira. É um tema que tem me inspirado muito e eu tenho também colocado em prática algumas que eu já vou aprendendo, assim. Legal, obrigada. Cassiana, depois Dani. Oi, gente, bom dia. Eu também, nós temos um negócio social hoje com atuação em rede, então a gente até se inspira bastante na Humana, no pessoal da Humana em termos de modelo, mas para a divisão aqui da sociedade, a gente estava de olho em Investing, só que já tinha decidido dividir a PLR por igual entre todos os participantes, aí as coisas estão conflitando, aí a gente chegou no Moneypile e a gente está no momento... numa transformação, num modelo que a gente está criando um modelo próprio, e eu não conhecia ainda o Slice Pie, então é mais uma fonte para entender e ver como a gente traz isso para dentro de casa. Legal, muito bom. Dani, depois Juliene. Oi, pessoal, tudo bom? Eu estou chegando aqui depois de passar um final de semana estendido no Rio de Janeiro, em que eu peguei uma super gripe, super sortudo da minha parte. E estou bem curioso pelo conteúdo todo, vou ficar aqui enquanto cuidando de outros assuntos, mas realmente acho que lidar com dinheiro é uma das formas de a gente curar talvez uma das últimas feridas aí que a gente ainda não está conseguindo tocar propriamente. E eu reconheço muito o trabalho da Nara, toda a pesquisa realizada aí acerca desse assunto. Quero aprender bastante. Muito obrigado. Legal. Juliene, depois Kiki. Olá, pessoal, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, tá bom. Bom, escrevi aqui um pouquinho logo que eu entrei na sala. Eu sou advogada e eu atuo com estruturação jurídica de muitas startups. E agora esse modelo de estruturação em rede também está bem alto. Eu conversei bastante com a Cassiana, que já se apresentou, e fiquei super interessada para conhecer um pouco melhor essa questão do Slice Pie, porque eu acredito que possa ser uma solução que ajude várias organizações que estão seguindo aí um modelo diferente do que já existe no tradicional. Bom dia, estou chegando também animado, com mais uma oportunidade de aprender principalmente com experiências que
que aconteceram, eu acredito que é muito bom. Então, estou feliz de ver o rosto de vocês aí, de conhecer algumas pessoas novas. E estamos juntos, Nara. Vamos nessa aí, que acho que vai ser muito legal. Que legal, valeu, bacana. Que consegue agora? Se não, Miriane. Oi, sou Miriane. Você, não sei se é aqui que tá. Prazer, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo. Bom dia, eu sou Miriane, eu trabalho na sala, numa organização em rede, acho que a Thay está aí, né, Thay? E tem eu tenho outros empreendimentos, e daí queria entender um pouco mais também como é que funciona o SlicePy, porque eu acho bem interessante para trabalhar nesse modelo de rede. Ana. Quem que ainda não falou? O que consegue agora? Acho que ele tá lá ocupado. Olha só, a loucura. Não tá, a gente não tá te ouvindo. Você tá no mudo. Gente, só faltaria me apresentar, porque eu tô tendo que gerenciar um ser humano de 1 ano e 10 meses. Eu queria falar daqui a pouco. Acho que o Henry entrou. Henry, você consegue fazer seu check-in agora? Consigo. Vocês estão com alguma direção ou só um check-in normal? Check-in, como você tá chegando e o que te trouxe aqui? Eu estou chegando de 2 reuniões, então o dia já começou intenso. O que me traz aqui é tentar achar alguns modelos de remuneração que namoram a ideia de inovação colaborativa, né? Se a gente cada vez mais está trabalhando com modelos inovadores de como a gente vai se gerir, como é que a gente vai trabalhar em diferentes condições e contextos, como é que a gente faz esse acompanhamento financeiro ser tão transparente como. Me parece que o Slice... Como é que é? SlicePy? SlicePy. Talvez tenha algumas dicas, se não completo, algumas ferramentinhas. Obrigado, Nara, pela troca. Imagina, tranquilo. Bacana. Então, acho que foi todo mundo agora que você quer falar. Talvez venha uma musiquinha infantil ao fundo. Não, eu achei legal ali o PDF, lá o resuminho, e acho que é bem legal trocar experiências sobre o SlicePy. Não tenho nenhuma experiência assim concreta com esse tipo de ferramenta. Me lembrou um pouco as moedas sociais, com que eu tive alguns projetos que eu atuei que trabalharam com moedas sociais e vinham nesse sentido de você remunerar de maneiras diferentes que só a contribuição financeira das pessoas. Então, estou interessada em ver como é que funcionou aí para vocês. Legal, bacana. Muito bom. Bom, faltou eu também, né? Então, sou a Nara, eu tô bem, um pouco de dor de cabeça, mas já tá melhorando. E o que me trouxe aqui foi uma conversa que rolou lá no chat do Reinventando. Começou com MoneyPy, não sei o quê, eu sugeri SlicePy, aí rolou esse pedido primeiro do Henry, depois assim, outras pessoas se interessaram também, e acabei montando essa apresentação. Até deixa eu voltar aqui, já começar. Voltar aqui para minha apresentação, porque a primeira coisa que eu queria falar era justamente que eu não sou nenhuma expert em SlicePy, tá? Eu queria deixar isso muito claro. Eu não estou usando no momento, infelizmente, mas a minha intenção aqui é de compartilhar esse teste, né? Então, foi um ano de organização que a gente encerrou e que a gente pôde, assim, né, vivenciar vários benefícios e várias coisas que não deram tão certo pra gente. Então, era um pouco isso que eu imaginei de compartilhar. E compartilhar também o que é, né? Porque eu vi que já tem bastante gente que não conhece. Então, vou começar assim, com a contação de história. Para quem não viu a agenda, esse seria o momento de contação. Senta que lá vem a história. Seria o momento em que eu queria compartilhar um pouquinho da onde surgiu essa ideia. Então, eu e a Ruth Andrade, alguns conhecem, eu estava recém-chegada no Brasil, estava morando na Europa, morei em Covid, enfim,
E aí estava voltando para o Brasil, não queria São Paulo de jeito nenhum, fui parar em Santo Antônio do Pinhal. E a gente criou essa iniciativa, que era uma organização para fazer chocolates e alimentos veganos, ecológicos, enfim, tudo que a gente adora, que tinha muito a ver. Ela já tinha tido um café, então tinha muitos materiais e experiência nessa área. E eu estava chegando com um tempo livre, vontade de trabalhar, e perto da Ruth ninguém fica sem trabalho, né? A gente sempre acaba inventando uma coisa e foi muito rápido. Assim, eu tinha, sei lá, 2 meses que eu ia passar ali em Santo Antônio, a princípio ainda não estava decidido que eu ia morar lá. E a gente começou. E aí foi assim, um sonho enorme. A gente queria fazer uma organização em rede, que tivessem núcleos, né, de produção, produtoras, né, chocolateiras, a gente falava as chocolateiras locais. Então, teria em Santo Antônio, teria em Alto Paraíso, teria em vários locais, né, de pessoas que a gente conhece que estavam a fim de trabalhar com isso. E tudo seria gerido com sociocracia, enfim, todas as ferramentas que a gente usa, que a gente trabalha. E para a gente, aquele núcleo de Santo Antônio do Pinhal era um primeiro experimento. Né? Então, para a gente era um pouco isso, essa brincadeira do pequeno e do grande. E desde o início, a gente assim, combinou que a gente ia usar, né, várias ferramentas. A gente queria testar essas ferramentas num ambiente seguro, na nossa própria empresa. E aí, a gente não tinha muito dinheiro, a gente só tinha os nossos próprios recursos. Eu estava praticamente sem dinheiro e a Ruth tinha algum dinheiro guardado. E a gente, desde o início, falava assim, putz, mas como é que a gente vai fazer, né? Porque não é aquela empresa que as pessoas começam, né? 50-50, cada um tem um aporte de capital ou tem um investidor externo. Não, era uma situação que já era desequilibrada desde o início, mas, ao mesmo tempo, cada uma estava aportando algo de muito valor. A gente entendia isso. E aí a Ruth lembrou que ela tinha visto Slice Pie em algum lugar e a gente foi atrás, começou a pesquisar, baixou tudo, começou a ler, começou a olhar as planilhas, começou a entender como é que poderia ser isso e decidiu, vai ser desse jeito. Ao longo desse 1 ano de trabalho, a principal dificuldade para a gente foi fazendo o controle de horas, o controle dos gastos, que eu acho que isso é o normal, vou falar mais lá na frente, na hora que a gente falar de pontos altos e pontos baixos. Então, não teve, assim, tanta necessidade de a gente estar em contato com a ferramenta, a não ser para controlar esses dados, né, esses inputs. Mas, no final, quando a gente decidiu que ela ia sair, a gente ia fechar, eu, na verdade, ia continuar com meu companheiro, mas a gente não queria que fosse a mesma identidade, é um outro projeto, então a gente decidiu, vamos encerrar esse projeto. E para isso, foi assim, crucial o Slice Pie, como é que a gente faz para dividir, né, desde os assets que a gente tinha, ingredientes que sobrou, dinheiro, tinha muito dinheiro que sobrou, mas como é que a gente faz para dividir isso que sobrou, né? E aí foi nesse momento que a gente realmente mergulhou fundo, passou, sei lá, 2, 3 dias inteiros mergulhado nessa questão do fechamento financeiro e muito aprofundando nessa questão do Slice Pie. Tá? Então, esse é o nosso pano de fundo, onde que a gente aprendeu a usar. E aí, queria falar sobre o Slice Pie. Afinal de contas, acho que todo mundo está aqui para conhecer mais dessa ferramenta. O que é a Slice Pie? Ela foi proposta por um cara chamado Mike Moyer. Só uma coisa que acho que não estava todo mundo no começo, que eu falei. Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre o slide que eu estou mostrando, pode fazer na hora. Se não, depois eu separei um momento para perguntas mais aprofundadas, específicas de caso a caso. Aí a gente vai conversar mais sobre essas outras perguntas. Agora, perguntas de esclarecimento, pode fazer na hora, tá? Então, esse cara, que é o Mike Moyer, ele conta no site dele, no livro dele, que ele teve uma série de experiências, assim, acho que com mais de 100 startups, que tinham tido problemas na hora de dividir o capital. Porque o que acontece? As pessoas, né, os sócios chegam, né, normalmente startup tem aquela super motivação, as pessoas estão engajadas, querem fazer, só que não querem pensar no dinheiro logo de cara, né? Então faz alguma divisão mais ou menos arbitrária, ou baseada no capital, enfim, ou porque tem que abrir a parte legal e tem que constar isso lá, né, na documentação e tal. E acaba dando problema depois. Quando alguém decide sair,
ou lá na frente mudam a realidade, um dos sócios acaba tendo uma questão e aí dedica menos tempo, ou tem que ter um aporte novo de capital e aí só um dos sócios tem, enfim. Sempre surgem situações, né, pela experiência dele, que fazem com que gere brigas. E em muitos casos, ele relata que essas brigas são feias mesmo, né? Até acaba indo para um nível judicial ou, enfim, acaba quebrando amizades, né? Então, como evitar isso? E aí ele partiu desse princípio que a forma mais justa de dividir o capital é que seja baseado na contribuição em risco, né? Ai, pera um pouquinho que tá tocando o telefone aqui, eu vou desligar. Desculpa, gente. Então, basicamente, o grande princípio que ele usa é esse, de que a porcentagem do capital de cada pessoa tem que ser igual ao que a pessoa colocou em risco. Pode ter sido dinheiro, mas pode ter sido outras coisas. Ideias, relações, materiais, equipamentos, instalações, tudo que não tiver sido reembolsado. Ele deixa muito claro isso, que se a despesa foi reembolsada, isso não entra nessa conta, né? Nessa conta da divisão do bolo. O que entra na conta é só aquilo que foi colocado em risco, né? Tudo que eu coloco, mas eu não tenho o retorno sobre isso. Nossa, gente, espera só um pouquinho. Não estou acostumada a ter telefone, estou aqui na casa da minha mãe, toca, não sei o que fazer. Então, basicamente é isso. E aí, o que acaba acontecendo é que o capital social, ao invés de ser algo fixo, que você coloca lá no contrato social, no começo da abertura da empresa, ele passa a ser algo dinâmico, a ser calculado ao fim de cada período, né? Então, cada ano, por exemplo, com base nas contribuições de cada um. Tá? Então, o que é o resumo disso? Ele fala que é o percentage share of the reward equals the percentage share of what's at risk. Né? Eu traduzi livremente como a porcentagem do valor do ganho é igual à porcentagem do valor do risco. Nara, uma dica, você pode deixar o telefone fora do gancho. Tá bom. Espero que agora funcione. Vamos lá. Então, porcentagem do valor do ganho é igual à porcentagem do valor do risco. Na prática, o que significa aí tudo isso? Tá? Eu acho que o conceito talvez seja bem claro, né? Bem fácil de entender, mas como é que eu faço para controlar todas essas coisas? Então, basicamente, ele tem uma tabela, né, de referência em que ele indica pesos para cada um daqueles itens, né? É uma tabela bem extensa. Tá aparecendo na tela de vocês? Tá, sim. Tá. Então, por exemplo, horas, né? Tempo. Quanto que vale o tempo? É uma fórmula em que você calcula como se fosse uma hora homem, baseado num salário anual base, dividido por 2, vezes 2, dividido por 2.000. O que isso significa? Imagina que você tem lá um salário anual de 24 mil reais, você combinou, vamos supor, vai uns 2.000 por mês. Você divide isso por 2.000, porque é como se fossem 2.000 horas,
no ano que você está dedicando e que não estão sendo pagas. Você multiplica isso por 2. Então, imagina que você está apostando aquele salário. Se fosse um negócio já existente, já sólido, você teria aquele salário. Como você não tem esse salário, você está apostando esse salário, então o valor dele multiplica por 2. Então, essa é uma fórmula. Dá um outro exemplo. Ali ele fala, né, por exemplo, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta linha, qualquer coisa que tenha sido paga, né, então qualquer despesa reembolsada não vale nada nessa conta. Qualquer despesa, aí depois um pouquinho mais embaixo, money unreimbursed expenses, então qualquer despesa que não tenha sido paga, o valor das despesas vezes 4, né? O que mais? Ali em cima, pulei. Money, cash, né? Uma das coisas que mais vale no começo de uma empresa que está bootstrapping, né? Esse conceito de a gente está fazendo com os recursos próprios, a gente está começando sem muito dinheiro. Uma das coisas que vale muito é dinheiro mesmo, de verdade. Então, tudo que é um valor monetário colocado nesse pote vale vezes 4. Se foi um crowdfunding, aí vale vezes 2. Que mais? Por exemplo, aqui, equipamentos, materiais, tudo que é essencial para o negócio, para tratar como se fosse dinheiro. Se o equipamento tiver menos de 1 ano, você usa o valor de compra. Se for um equipamento com mais de 1 ano, você usa um valor de revenda, né? Olha quanto que seria um valor de mercado se eu fosse revender aquele equipamento. Como no nosso caso era uma chocolateria, a gente tinha muitos equipamentos, né? E muitos deles, quando a gente começou, eram da Ruth. Então, a gente teve que fazer esses cálculos de quanto que era o valor atual daquele equipamento para poder entrar na planilha. Uma dúvida aqui que ficou para mim, na primeira linha, por que divide por 2.000? Não entendi a divisão 2.000. 2.000. 2.000 é como se fossem 2.000 horas por ano que eu estou dedicando. Então, o que é esse Grant Hourly Resource Rate? Eu estou tentando chegar num valor hora. Então, eu pego como se fosse o anual, divido pela quantidade de horas que eu vou trabalhar naquele ano, uma base, né? Se fosse um assalariado. E aí, multiplica por 2. Entendeu? Entendi, sim. Claro que isso pode ser negociado diferente. Essa é a tabelinha que ele dá. Mas, né, se um determinado negócio combina-se um valor diferente de quantidade de horas ano, esse valor pode ser mudado. É só uma base que ele estima. Nara, oi. Só uma conta rápida que eu fiz aqui, 40 horas semanais vezes 52 semanas ano, deu 2.080. Então, eu acredito que esses 2.000 deve ser uma equivalência, só uma dedução minha, né? Dessas 40 horas semanais, só como base. Pode ser, né? Exatamente. Ô, Nara, a gente tem esse material traduzido já para português, não? Tem um livro que eles traduziram, que é o Slice and Pie traduzido por Dividir o Bolo. Só que o material gratuito que você consegue baixar, ele ainda está todo em inglês. Então, eu não consegui achar nada em português gratuito. Mas tem o livro, que está traduzido. Tá ótimo. Pagar. Obrigado. Que mais? Eu acho que basicamente é isso, né? Então, por exemplo, relações. Relações é uma coisa muito importante, networking, né? Você trazer pessoas que já eram da sua rede para benefício do negócio, isso é algo que vale muito. Então, como se fosse uma comissão, calcula-se uma comissão que não está sendo paga e multiplica por 2. Então, tem vários itens que ele explica, né? Como que seria um valor. O mais importante é olhar isso como uma referência, mas eu acho que o mais importante é ter esse acordo do quanto vale cada coisa de cara, assim, no começo do processo. E não deixar para definir isso no fim. Porque na hora que está rolando uma disputa, uma divisão, uma partilha, é muito mais difícil. É muito melhor na hora que você está desenhando a empresa, a organização. Olha, isso aqui vai valer tanto, isso aqui vai valer tanto. Ter um acordo, claro que sempre pode ser revisado, mas ter aquele acordo, olha, para esse ano é assim que a gente vai dividir o que quer que saia ali no final do ano. Né?
Nara, uma pergunta. A unidade de cálculo lá dessa coluna direita é dinheiro mesmo, né? É dinheiro. É dinheiro. O que ele fala é que ele converte tudo para slices, para fatias. Então, é como se estivesse trocando cada uma dessas coisas. Seja tempo, seja dinheiro, seja instalação, seja relacionamento. Tudo isso a gente está convertendo num valor X. Eu e a Ruth, a gente chamava de dinheirinhos. Então, nós temos, sei lá, X dinheirinhos, a outra tem X dinheirinhos, que é essa conversão. Ele chama de slices, né, fatias. Então, é como se você estivesse convertendo isso numa moeda virtual, numa forma de controlar, que é o equivalente a cada um desses aí. Então, é como se fosse uma conversão, né? Você está convertendo tudo numa moeda única, e aí chama como quiser, mas tá tudo numa planilha só. Tá claro? Então, vou mostrar aqui. Sim. Legal. Vou mostrar aqui agora uma outra coisa que vocês podem baixar no site, que é o handbook. Foi por aqui que a gente aprendeu tudo, como que funciona. Eu acho que ele tá bem claro. Opa! Aqui. Eu não achei esse handbook em português, só tem ele em inglês. Mas, sim, eu acho que é tranquilo de ler, não tá muito complexo. A gente podia até fazer um mutirão, o Henrique tem experiência aí de mutirão de tradução, para traduzir. Ele não é muito extenso, tem 55 páginas, e ele explica, assim, tudo bem, de forma bem clara, os porquês e como é que funciona para cada um dos tipos de contribuições. Fala bastante da questão legal também, como é que seria. A única coisa que é para os Estados Unidos, não é para o Brasil. Então, também teria que adaptar, a gente teria que pesquisar mais como é que faz aqui no Brasil. Mas eu acho ele bem completo. Então, eu acho que vale a pena vocês baixarem, quem está afim de aprender mais, esse é o começo, assim, o handbook é onde... E quem tiver disponibilidade financeira, compra o livro, porque aí é a versão mais longa desse mesmo conteúdo. E aí, por fim, eu queria mostrar a planilha em si, porque a planilha é a realidade do dia a dia, né? É o que tem que ser preenchido na prática para chegar nesse bolo fatiado, né? Então, basicamente, tá aparecendo ainda não, né? Então, basicamente, você tem uma planilha em que tem esse grande 1, 2, 3, 4 seriam as pessoas. E você troca ali pelo nomezinho das pessoas. Tantas pessoas que forem colaboradores, né, que forem sócios, você coloca ali e vai preencher uma planilha para cada indivíduo, né? O que a gente acabou fazendo na prática, para o controle de horas, a gente tentou vários aplicativos de celular, né? Então, para não ficar tendo que preencher aqui o tempo todo, a gente instalou um aplicativo de celular desse de controle de horas, para depois, assim, afinal, uma vez por mês, a gente acabava atualizando. Mas acho que não está aparecendo, né? Eu, pelo menos, não estou vendo na minha tela. Vou tentar de novo. Nara, quais aplicativos você testou? Só por curiosidade, por favor. Olha, eu não lembro. Posso pesquisar, porque já faz quase um ano, né, que a gente parou de usar. Então, não lembro exatamente, não tenho mais no meu celular. Mas não era assim, nada muito... Nenhum deles foi perfeito. Isso foi uma das coisas que a gente percebeu. Porque a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente não era assim uma dedicação exclusiva, só estou trabalhando nesta organização. A gente fazia outras coisas. E aí ficava difícil dizer... Putz, agora eu estou fazendo alguma coisa para a Doce Revolução, ou para a Resistência, ou agora eu estou fazendo alguma coisa para a Sociocracia, agora, sabe? Então, acabava misturando os tempos, a gente achou difícil. Mas era aquele, sabe, que você começa a fazer uma tarefa e você dá o play, e aí você faz a tarefa e aí para. E aí você preenche o formuláriozinho. Era um aplicativo de celular. Esse eu acho que foi o que chegou mais perto de a gente conseguir anotar alguma coisa.
Mas no fim, o que a gente... Olha, eu não vou... Se for desencanar dessa aqui, porque não tá abrindo. Eu vou mostrar os outros slides, porque eu coloco a nossa planilha, né? Uns snapshots da nossa planilha. Então, o que a gente acabou fazendo... Vou ver se eu vou avançar um pouquinho para mostrar. O que a gente acabou fazendo foi, a gente criou uma porcentagem. O que ele faz? Não dá para ver, tá muito pequeno. Né? O que ele faz? Ele, pelas essas planilhas, você teria que colocar a sua dedicação de hora por semana. Então, é algo semanal, né? Um cálculo semanal de input de horas. A gente viu que isso era impossível para a gente não conseguia ter esse nível de detalhe. Eu acho que para alguns casos é legal ter, se você faz esse controle de horas, é possível. Mas para a gente decidiu que não era tão importante assim. Então, o que a gente acabou usando no final era uma porcentagem. Acho que assim, vocês conseguem ver. Dá zoom para vocês também? Então, por exemplo, em julho, qual que era a minha dedicação de tempo? 80% do meu tempo estava dedicado nesse negócio. Em agosto, sei lá, acho que fui viajar, alguma coisa assim, eu dediquei 30% do meu tempo para esse negócio. Em setembro, 10%, em outubro, 10%, em novembro, 50%, em dezembro, 50%, em janeiro, 60%. Eu acho que esse é da Ruth. De fevereiro, 40%, março, 15%, abril, 25%. Então, sim, uma das duas, não sei de quem que é esse aqui, é o print screen, mas né, imagina que é uma das sócias, e a gente definiu que pra gente isso era um valor suficiente. Então, eu alterei as fórmulas da planilha para, ao invés de ser horas, era uma porcentagem de tempo. E aí, o valor do GHR era o mesmo e tal, multiplicava e chegava num valor pra gente, porque o importante é chegar nesse valor. Quanto que em dinheirinhos vale aquela dedicação de hora, tá? Vou voltar aqui para mostrar como é que seria a planilha numa ordem mais lógica. Como é que é a planilha? A primeira aba dela, ela tem essas colunas que é por pessoas, né? Então, no nosso, eu troquei os nomes, tirei o nome das outras pessoas que estavam envolvidas também na época, mas era principalmente eu e a Ruth. E ele te dá um resumo. Quanto que de tempo que cada uma investiu, quanto de dinheiro, quanto de equipamentos e materiais, quanto de instalação, propriedade intelectual, comissões e o total. E ele calcula, com base nisso, a porcentagem da fatia da pizza, né, ou do bolo que cada uma teve. Então, aqui no caso, a gente dividiu em 3, né? Uma das pessoas a gente entendeu, não, ela foi paga, não precisa entrar nesse bolo. 3 pessoas entraram no bolo, eu e a Ruth, e mais essa 4ª pessoa que estava ali na planilha. E aí ele gera esse bolo, ele gera essa... Então, imagina que ao final de cada ano, a planilha toda preenchida, olha-se para essa fatia, e o que tiver de dividendos vai ser dividido de acordo com essas porcentagens. Aqui é a planilha de cada um. Então, a parte superior da planilha de cada um tem esse cálculo do salário. Então, imagina um salário de mercado, a gente chutou 24 mil, que a gente, sei lá, né? Não sabia na época, mas achava que poderia ser algo que essa empresa poderia estar nos remunerando. E a gente coloca esse salário em risco. Olha, não vou receber, esse é o valor que eu estou deixando de receber trabalhando para essa empresa. E aí tem aquela história do cálculo, né, que eu mostrei antes, mas a planilha já faz, você não precisa pensar muito, né? Você bota lá e ele faz o cálculo, divide por 2.000 e faz vezes 2. Claro que se você quiser mudar, aí você tem que dar uma mexida na planilha, mas eu achei super tranquilo de mexer na planilha, mexi bastante. E aí entra aquela que eu já mostrei, que é o input, é onde a gente vai colocar cada coisa. Então, a gente passou bastante tempo preenchendo essa coisa do tempo, ao longo do tempo, os dinheiros que cada uma foi investindo ao longo dos meses, né, conforme foi sendo necessário, porque como a gente estava assim, né, super no bootstrapping, no vamos investir só quando for necessário, a gente não teve assim, vamos começar e botar gerar um fundo, fazer um aporte de capital no começo. A gente ia comprando as coisas e quando a gente não conseguia reembolsar, isso entrava como dinheiro
dinheirinhos, né? Entrava como investimento na empresa. Então, precisa comprar um equipamento. Tá, não tem? Vamos lá. Quem vai pagar e vai entrar como dinheirinhos. Ou agora precisou comprar um volume alto de ingredientes que tipo, não dá para pagar, então alguém aporta e entra como dinheirinhos. Tá? Então, era mais ou menos essa a ideia. Então, muita coisa era reembolso de despesas que eram não reembolsadas, né? E algumas coisas de capital. Que mais? Teve um período em que a gente usou umas instalações da RUT. Então, quanto que a gente pagaria se fosse um aluguel? Vamos pagar, sei lá, 100 conto. E aí entrava também como facilities. Propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, a RUT ela já tinha tido experiência fazendo aquilo que a gente estava fazendo. A gente aportou também um valor para isso. Comissões de relacionamentos, aí os 3, né? Porque a terceira pessoa que entrou era uma pessoa de comercial, entrou muito com essa questão dos relacionamentos, então entrou bastante nesse aspecto de trazer pessoas, de trazer renda. E aí a gente fez um cálculo baseado nas vendas. A gente tinha uma planilha de controle de vendas, aí a gente calculou quantas vendas que foram realizadas pela pessoa XYZ. Teve alguns casos, claro, que estavam 2 ou 3, mas a maioria dava para ver de onde que estava vindo aquela venda e a gente conseguiu chegar num valor razoavelmente próximo da porcentagem de contribuições para as entradas, né, para as vendas, através das relações de cada um. Então, o que a gente achou que era muito difícil é que bastante coisa ainda é arbitrária. Né? Como é que você calcula a propriedade intelectual? Como é que você calcula, né, isso? E a gente foi entendendo e foi inventando formas de calcular, né? Por exemplo, essa questão, né, da comissão que não estava sendo paga, propriedade intelectual também. A gente foi chegando em valores, mas a gente entendeu que era muito subjetivo. Que nesse caso, era algo que, como a nossa relação é uma relação de muita confiança, a gente chegou num acordo muito fácil, né? Então tá bom, isso tá ótimo, é suficiente. Mas talvez se fosse uma relação um pouco mais difícil, talvez fosse um pouco mais complicado de chegar num acordo de que forma que a gente vai contar cada aspecto não tangível, né? Tem alguma pergunta dessa parte? Que agora eu vou entrar na parte de avaliações. Nesse caso, o último que você está falando, foi totalmente consensual também, né? Foi. Uhum. Exato. Foi consensual e essa parte de propriedade intelectual, né, royalties não pagos e a parte de comissões, foi algo que a gente fez a posteriori, né? A gente decidiu, na hora que a gente estava encerrando, vamos calcular usando isso. A gente pegou na nossa planilha de vendas e tal. Então, foi tranquilo porque a gente não estava partindo brigando nem nada, mas se tivesse deixado para fazer isso na hora de um encerramento mais tenso, eu acho que teria sido complicado. Mas para a gente foi tranquilo. Mas seria legal se tivesse sido combinado já desde o início, né? Olha, então tudo que é comissão não paga vai ser calculado dessa forma. Acho que tudo que se combina no começo é mais tranquilo do que deixar coisas para o fim. E são arbitrárias, então eu acho que é tudo na base do acordo, né? Como a gente é super da sociocracia, a gente funciona muito na base do acordo, escreve, é isso que está combinado. Então, é bem tranquilo, mas eu acho que talvez precisasse desse tipo de gestão junto, né? Eu acho difícil simplesmente implementar um modelo se não tem também uma governança legal. Sim, e a minha outra pergunta é assim, então vocês estipularam um valor, né, e esse valor já entra como risco, já entra como algo que vocês estão, o projeto está devendo para vocês, digamos assim, né? Isso. E depois como isso, eu não entendi agora nesse final, não sei se você vai entrar nessa parte agora, mas com base nos retornos, como que isso se deu, né? Assim, qual é o the end dessa história, assim? Tá. Então, basicamente foi isso. Então, toda a planilha preenchida, consensuada, isso, tá bom? Ele gera esse valor aqui, que eu tinha mostrado antes. Essa pizza, esse bolo.
Então, o que ficou no final? A Ruth ficou com 54,6 do nosso capital, 32,8 eu e 12,6 o nosso outro colaborador. E a gente dividiu tudo que sobrou. Daí foi todo um outro trabalho. A gente teve que fazer uma planilha listando todos os nossos assets, porque como era um encerramento, isso normalmente não aconteceria se fosse simplesmente um fechamento de ano normal, né? Você dividiria só o financeiro mesmo, né? Os ganhos financeiros. Mas como a gente estava encerrando, a gente listou todos os assets, equipamentos, móveis, utensílios de cozinha, ingredientes que sobraram, tudo. A gente listou e atribuiu um valor a cada uma daquelas coisas. E tudo que sobrou de dinheiro também. E a gente dividiu de acordo com essas fatias, né? Então, eu tinha mais interesse de ficar com as coisas, porque como eu ia abrir um novo negócio usando, né, os equipamentos, usando os móveis, usando os utensílios, eu dei preferência para pegar a minha parte em assets. E ela, como estava saindo, deu preferência para pegar a parte dela em dinheiro, em algo mais líquido, né? Inclusive dívidas, tá, gente? A gente tinha dívidas de clientes e isso também entrou na nossa lista. E aí ficou, olha, com ela, Ruth, vai atrás da dívida, é seu, mas você tem que correr atrás. Então, tinha muito isso, né? E a outra pessoa também, 12,6, acabou ficando com uma parte também desse valor. Então, o mais interessante disso tudo você preenche tudo isso e ele te dá um resultado. Neste momento, considerando todos esses fatores, eu tenho uma porcentagem. E aí você divide o bolo. Então, aquele valor de 24 mil que vocês imaginaram inicialmente não quer dizer muita coisa nesse final. Não. Isso. Nada, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Só quer dizer, eu estou colocando isso em risco. E isso converte em X dinheirinhos. É só isso. Porque, claro, a empresa pode ter gerado 1 milhão e aí a fatia do bolo vai ser, sei lá, de 54%, vai dar mais de 500 mil. Então, muito mais do que você esperava. Mas no nosso caso, não, né? A gente fechou depois de um ano, então não tinha quase nada para ser dividido. Então, deu menos do que aqueles 24 mil. Nenhuma das duas recebeu aquilo. Então, é mais para que vocês possam ter uma clareza de quanto que vocês estariam... de quanto que estaria em jogo em termos de tempo de vocês versus o salário que vocês poderiam estar ganhando numa iniciativa, digamos assim, como essa. É mais para ter uma clareza nossa, pessoal, sei lá. Exatamente. E no site tem um videozinho que ele descreve exatamente isso. Imagina que fosse um jogo e você está apostando. Cada um está apostando alguma coisa. Né? Então, cada uma está apostando o seu tempo, né? O que seria o equivalente de salário, está apostando dinheiro, está apostando material, está apostando, sei lá, até uma entidade legal, está apostando uma conta bancária, tá deixando isso para o usufruto daquele negócio. Então, tudo isso depois pode ser remunerado a partir dessa divisão, né? Legal. Nara, uma dúvida ainda em relação a esse exemplo aí dos 24 mil, né? Tudo bem, vocês acabaram fechando depois de um ano, mas numa hipótese aqui, se 8 meses depois, de alguma forma, considerando só você e a Ruth, se vocês estivessem faturando o suficiente para tirar o Prolabore, que cobriria esse valor imaginado por vocês aí de salário. Consequentemente, do 9º mês, por exemplo, em diante, do 8º, 9º mês em diante, vocês tirariam o risco? Como que seria essa revalidação? Exatamente. Então, supondo que aqui, a partir, sei lá, do 8º mês, não tem mais esse valor de GRR, que é o valor da hora em risco. Porque você está recebendo. E aí, lembra, tudo que você recebe não vale nada, não vale dinheirinhos. Não é que não vale nada, você já recebeu, né? Então, não é uma coisa que você está colocando em risco. Então, a partir do mês que você está recebendo aquele Prolabore, já não entra. Aí, essa primeira linha aqui do tempo não estaria mais colocada nessa planilha. Não valeria mais dinheirinhos, valeria o que você está recebendo.
Tá? Tá claro? Sim, sim, tá. Obrigada. Nada. Legal, gente. Alguém tem mais alguma dúvida prática? Senão eu vou passar para a parte de avaliações. Então, tá bom. Então, que bom, né? O que eu trouxe aqui, né? Para quem leu o artigo, tá lá já, assim, alguns pontos que a gente achou bem positivos. Essa clareza sobre aspectos que são normalmente muito difíceis de valorar. E a gente tinha essa vontade muito forte de atribuir valor a essas coisas, né, não tangíveis. Então, foi algo que tangibilizou aquilo que era intangível. Então, para a gente foi muito importante isso. Criou esse equilíbrio, né? Então, desde o início a gente sabia que a dedicação ia ser diferente, uma ia trazer mais dinheiro, outra ia trazer mais tempo. Como é que a gente faz para... E o tempo, vocês viram, né? A dedicação de tempo mensal variou muito. Então, de que forma também a gente consegue equilibrar isso, né? Acho que em todas as startups acaba acontecendo, talvez todos os negócios, acaba acontecendo é que a gente se dedica muito, né? Tempo é uma das coisas, um dos recursos que mais é utilizado e, ao mesmo tempo, a grande maioria desse tempo é não remunerada, né? Então, de que forma que isso entra como um valor, entra como algo a ser considerado também na partilha do capital. Foi muito legal fazer essa avaliação, né? Nesse momento que a gente estava encerrando esse ciclo, a gente passou muito tempo debruçada sobre essas planilhas, mas foi incrível a gente rever esse tempo todo, o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, e foi realmente uma grande cura da ferida do dinheiro, né? Porque brincar de dinheirinhos e tal, e é uma coisa muito apreciativa, né? Putz, eu estimo que você trouxe isso, então tô atribuindo um valor. Olha que legal, né? Você tem uma parte super bacana de apreciação mesmo, né? De celebração daquilo que cada um aportou ao negócio. Que é algo que eu gosto bastante também quando a gente faz Money Pile, né? Na Bioinspiral a gente faz bastante Money Pile, e assim, eu adoro sentar no círculo e falar sobre a ferida ao mesmo tempo que a gente está super apreciando cada um, né? O que cada um contribuiu. Então, acho que também teve esse super aspecto. E eu acho que é isso. Tem muito mais a ver com os novos modelos organizacionais do que você botar lá num papel no começo, né, quanto que é a fatia do capital social de cada um, de um lugar totalmente arbitrário, inicial e baseado em talvez uma única variável, né? Então, eu sinto que tem muita ressonância. Que pena. Bom, já falei pra caramba disso, mas foi a principal dificuldade pra gente manter o controle de horas atualizado. A gente queria valorar a hora, mas ao mesmo tempo tinha dificuldade de controlar. Então, por isso que a gente mudou, chegou um momento, isso foi no meio do caminho que a gente mudou, que não esquece essa história de ficar controlando a hora, vamos por porcentagem do tempo, porque isso era uma coisa mais fácil, a gente conseguia saber qual era a porcentagem de tempo, né, dentro das minhas horas trabalhadas, o quanto eu estava dedicando para esse negócio. E claro que é algo muito na base da confiança, porque cada um foi estimando o seu, né? Quando a gente estava fazendo pelo aplicativo, nada, você tem um controle, um tracking mais concreto. Mas a gente entendeu que para o tamanho do nosso negócio, para a nossa necessidade, era o suficiente. Aí já falei também dessa subjetividade, né, de alguns aspectos, né? Então, por exemplo, a propriedade intelectual, né? Conhecimentos prévios, como é que você avalia isso? Mas a gente conseguiu, no final, chegar num valor, e eu acho que foi super importante por esse aspecto apreciativo, né? Assim, a gente não chegou no mesmo lugar. Eu aprendi muito, né? Aprendi tudo que eu sei de chocolate. Não, tudo não, porque depois da Ruth eu ainda aprendi mais ainda. Mas aprendi muito com ela no começo. Então, toda a história do cacau, ela que trouxe os fornecedores, relação, né? Um cacau agroecológico que a gente usa até hoje. Então, eu sinto, assim, eu honro muito a ordem, né? Assim, então, para mim, estava muito claro que a Ruth veio primeiro.
né? Então, esse aspecto sistêmico também, eu acho que foi muito honrado ao fazer essa avaliação do quanto que vale esse conhecimento prévio, essa experiência prévia que ela tinha. E aí, outro que pena foi, essa outra pessoa que não aceitou de jeito nenhum, né? Foi uma pessoa que entrou depois, a gente já tinha feito esse acordo, a gente vai usar o Slicing Pie para divisão, e parecia tudo muito complicado, a gente não conseguiu explicar de um jeito que fosse simples na época. Acho que se eu tivesse essa apresentaçãozinha, teria sido mais simples. Mas eu sinto, assim, muito onboarding. Como é que você faz onboarding de pessoas que chegam depois? Para mim, esse foi um grande que pena. A gente não conseguiu fazer bem esse onboarding, porque ele não entendia por que a gente estava fazendo aquilo. Basicamente, achava que era uma viagem da nossa cabeça. E a gente estava numa viagem, mas era uma viagem muito legal. E pena que ele não quis se juntar a nós, né? Então, como é que você faz um onboarding de pessoas que chegam depois do que já está combinado? Que tal? Pontos em aberto, assim. Eu pensei, assim, o que faltou, né, nessa experiência? Uma das coisas que a gente falou em várias vezes, a gente não entendeu, não conseguiu encontrar, né, tem o pessoal aí os advogados aí que vão ter que continuar nessa missão, mas como é que seria a parte legal no Brasil, né? Porque se a gente tivesse aberto realmente uma sociedade, a gente não abriu, a gente abriu uma MEI, tá? Então, não estava no nome das duas, era um contrato de gaveta, não era nem de gaveta, era um contrato verbal entre nós, mas se a gente realmente fosse abrir uma sociedade, né, um contrato social, como que a gente conseguiria fazer isso? Ele dá várias referências, mas são todas americanas. Eu não acho que se adequem à nossa legislação aqui no Brasil, que me parece ser muito amarrada. Então, essa parte, para mim, é algo a ser investigado. Também, assim, né, não sei como entrou nessa história das redes, né, do Regenera, do Reinventando as Organizações, como é que a gente conecta mais esses princípios com o que está sendo proposto aqui, né? Ele não vem dessa linha, né? Ele vem de uma linha muito mais funcional. Então, como é que a gente liga esses princípios? E buscar mais organizações brasileiras que já estejam usando o Slicing Pie. Eu acho isso bacana. Ou, de repente, daqui, né, de vocês, sai um case, vamos continuar mapeando isso. Então, esse é o momento que eu queria abrir para vocês, assim, perguntas, feedback, que mais que ficou aí para vocês ouvindo tudo isso? Eu vou até tirar aqui do compartilhamento para poder enxergar vocês. Mas podem ir falando. Benara, aqui é a Juliane que está falando. Consegue me ouvir? Sim. Eu sempre fico cabreira que às vezes esse microfone ele funciona quando ele quer. Que bom que hoje ele está afim. Bom, primeiro eu queria te parabenizar pela explicação, você é muito didática, ficou tudo super claro. E assim, o que eu gostaria de pontuar é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre você ter uma organização societária nova e como que eu faço uma distribuição dos lucros em algo que já existe. Então, eu achei que essa metodologia ela é ótima, porque como eu tenho bastante experiência de trabalho com startup, com empresas de vários portos, mas principalmente startup, eu sei que é real essa questão de sempre dar um pouco de confusão na hora de fazer essa divisão e muitas vezes essa confusão acontece por falta de diálogo. Eu sempre bato nessa tecla de que tudo tem que ser combinado desde o começo para fazer uma estruturação, um desenho de como a governança vai ser, porque isso é que evita problemas. Os problemas jurídicos que aparecem lá na frente, na maioria das vezes, eles não são jurídicos, eles são de relacionamento e falta de organização prévia, né? E essa técnica que você propôs, que você traduziu aqui para a gente do Slicing Pie, eu vejo que ela é uma sugestão de como fazer a distribuição de lucros, mas isso não anula como eu vou fazer a estruturação societária. Então, hoje em dia, no Brasil, o modelo mais comum que a gente tem é de limitada, por cotas. Eu tenho ali o investimento no capital social, eu falo quantas cotas cada um tem. Mas, independentemente disso, eu posso fazer um acordo de cotistas
dizendo que, por mais que eu tenha, por exemplo, 25% de cotas, se a participação de tempo que eu tive foi pequenininha, a minha distribuição de lucros vai ser relativa a esse tempo que eu investi e seguir toda essa matemática que foi sugerida, tá? Acontece que juridicamente, se eu tiver algum tipo de problema, se, por exemplo, a sociedade ficar com muitas dívidas e alguém entrar na justiça para executar isso, os sócios vão responder de acordo com as cotas que ele tem. Eu tenho 25% das dívidas, eu tenho que pagar isso. Tá? Então, assim, eu acho que é importante ter esse tipo de consciência. Uma coisa não anula a outra. E a gente tem que prestar muita atenção em como que isso é desenhado também por um outro motivo. Se as pessoas não constarem no contrato social como sócios, e eles estiverem de cabeça no negócio, trabalhando e ajudando a construir tudo, eu posso ter um problema trabalhista lá na frente. Porque se esse cara não é sócio, ele é colaborador. E se ele ficar bravo comigo e resolver me processar, falando que eu não paguei os encargos trabalhistas para ele, ele ganha. Então, isso também tem que ser olhado com muito carinho. Não adianta a gente querer bater. Eu não concordo com a legislação trabalhista, eu acho que esse desenho que existe é completamente... foi focado na época da Revolução Industrial, quando a gente tinha grandes organizações. Com esse modelo que existe hoje em dia, de cada vez o empreendedorismo sendo mais fomentado, não adianta eu querer colocar nas costas do empreendedor o mesmo peso que eu coloco nas costas de uma, sei lá, Coca-Cola, que é gigantesca. Então, concordar com a legislação eu não concordo, mas é o que existe. Então, a gente tem que ser inteligente de saber não criar riscos desnecessários enquanto não dá para ter algo desenhado de acordo com a realidade. Tá? Mas, enfim, dá pra gente ficar horas conversando sobre isso, só queria pontuar essas questões. Não, total, acho que isso tem muita relevância. Uma das coisas que a gente queria na época investigar, mas a gente não chegou em nenhuma solução, a gente queria ser uma rede de MEIs. Então, a gente queria que cada pessoa fosse uma MEI, fosse um empreendedor individual e ter uma associação que fosse a detentora da marca e dos conhecimentos, enfim, dos saberes, que seria Creative Commons. Enfim, a gente tinha toda uma viagem lá. Mas a gente não conseguiu, porque aparentemente não existe essa possibilidade legal. Confere? Tem que ser muito bem pensado, tá? Porque, ok, eu posso ter uma rede de MEIs, a velha e boa parceria, que já existe, tá? Um ajuda o outro. Mas aí a gente precisa ver na prática como é que isso vai acontecer. Né? Porque, infelizmente, uma coisa que acontece hoje em dia é o que a gente chama de pejotização. Muitas empresas falam para a pessoa abrir um PJ, né? E daí eu não preciso de pagar os encargos trabalhistas, mas na prática ele não é colocado como um prestador de serviço ou um parceiro, ele é um funcionário, um colaborador. Né? E se ele entrar com um processo, o que vai ser averiguado é a forma como a situação acontecia na prática. E aí, se forem caracterizados os requisitos que a legislação diz que são necessários para você ter uma relação trabalhista, essa pessoa vai conseguir aí, vai ganhar o processo e vai trazer um prejuízozinho para a empresa. Então, tem que ver muito bem como que esse desenho é feito, qual que é a participação de cada um, o que a lei considera hoje, por exemplo, como os requisitos para você ver se tem uma relação trabalhista ou não. Onerosidade, se essa pessoa é paga, subordinação, se eu tenho alguém que manda e os outros que obedecem, exclusividade, se eu trabalho com outras pessoas, com outras parcerias, se eu tenho clientes ou se eu estou só dedicado a esse negócio exclusivamente, e a periodicidade, que é o tempo, né, ao longo da semana, quantas vezes, ou quantidade de horas que são dedicadas para esse negócio. Então, a gente tem que analisar cada um desses requisitos, como que eles estão colocados aí nessa relação, para ver se existe alguma brecha para que seja caracterizada essa relação trabalhista. Eu estou simplificando, tá? Mas a gente tem que ver como é que esse desenho, essa rede vai ser feita, para ver se realmente é um troca-troca, uma parceria, ou se a gente, de repente, está entrando num desenho de uma relação trabalhista e que pode abrir margem para que eu tenha um risco no futuro, né? Legal, muito bom, Julieta. Quem mais quer falar, gente? Perguntas, feedbacks, colocações? Nara, posso fazer uma pergunta? Pergunte. Agora, olhando todo o processo, você sentiu que foi justo? Vocês encontraram um caminho justo e, quer dizer, usar o risco, o quanto cada um entrou como risco, foi um critério justo? E assim, como foram as conversas, né? O que usando esse instrumento, o que ele provocou nas conversas? Teve insights? Você lembra do momento que você teve um insight? Eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho.
Então, na época, eu até gravei um áudio com os insights, assim, foram muitos insights. Só que o problema é que daí meu celular quebrou e eu perdi aquele áudio. Então, assim, foram muitos insights, mas eu não vou lembrar o que era. Eu sei que o processo foi muito legal. A gente sentiu, acho que tanto eu quanto a Ruth, a gente sentiu que foi uma forma, assim, mais próxima possível, né? Claro que sempre tem coisas que ficam arbitrárias, mas foi uma forma, assim, mais detalhada possível de a gente conseguir apreciar cada aspecto da contribuição, né? A gente não sentiu que faltou assim, nenhum aspecto, né, assim, do processo, né? Então, tinha o envolvimento de tempo, tinha o conhecimento prévio, tinha o quanto que cada um trouxe da rede, tinha todos os aspectos que estavam presentes naquela organização, né? Então, para a gente foi super legal. Assim, acho que a única coisa que realmente deixou a desejar é isso, assim, né? Essa terceira pessoa que não quis participar, a gente fez todos os cálculos e considerou, né, essa pessoa na partilha, mas não participou desse fechamento, dessa conversa e tal. Então, isso foi triste, foi que pena enorme, né? E que foi uma falha nossa, eu acho, de onboarding mesmo, né? De ter conseguido explicar melhor o que a gente... Desde o início, na verdade, foi uma resistência desde o momento que a pessoa entrou, que a gente explicou o que a gente estava fazendo e que teve essa resistência. Então, eu acho que acontece e foi a parte não incluída no sistema. Mas entre eu e a Ruth, acho que foi super apreciativo o processo, realmente. A gente achou que foi justo. Foi justo. Eu acho que se a gente tivesse continuado as duas, né, não tivesse sido um encerramento, mas tivesse, o primeiro ano, fechamos, acho que isso teria dado uma motivação gigante para a gente continuar, né? Eu acho que isso realmente teria valido a pena. Eu acho que é essa sensação que eu saí, né? Apesar de todas as dificuldades, numerinhos e tal, mas eu acho que foi muito legal. Essa que é a grande vantagem do Moneypile, né? Que é uma coisa super eficiente, sem você ter nada combinado previamente, senta lá na roda e vamos decidir agora com quem que fica o dinheiro. E aí acontece toda essa parte de apreciação também. Então, acho que tem seus prós e contras, né? Acho que é um processo mais formal, então ele dá uma legitimidade maior, você já entra no negócio sabendo como é que vai ser dividido, mas você não sabe o quanto que você vai ganhar, né? Então, também tem isso. Nara, ainda sobre o que, um pouquinho sobre o que o Antônio falou, essa pessoa, então, como que ela saiu? Você falou um pouquinho agora, vocês acabaram fazendo cálculos e tal, mas como ficaram com ela, ou como ele ficou com vocês? Houve sei lá, alguma questão aí difícil de ser tratada? E hoje, como que estão com ela? Trabalhariam juntos novamente? Como que ficou isso? A gente trabalha junto, é meu sócio atual. O que aconteceu foi que na nova organização a gente desenhou diferente, né? Sem isso, é 50/50, é uma forma muito simples para ele, mas que gera uma série de coisas, porque acontece o tempo todo de a gente ter dedicações diferentes de tempo, acontece o tempo todo de ter que ter um aporte diferente de capital. Então, assim, todas as questões, para mim, assim, é muito claro que todas as questões que o Slice Empire resolve não estão resolvidas na minha sociedade atual. Só que ele se sente mais confortável com isso. E eu aceitei, né? Eu falei, então tá, então não vamos mais fazer dessa forma, vamos fazer uma forma que para ele é mais justa, que é 50/50, dedicação igual e estamos junto, cada um com metade tanto do ônus quanto do bônus. Então, é isso, assim, não é que foi uma relação que ficou quebrada, não foi isso. Foi só alguém que não quis brincar. Foi mais ou menos isso. Nara? Sim. Duas coisas.
Particularmente, assim, do ponto de vista do conceito, eu acho muito sensacional, né? Até versus um monte de ferramenta, métodos, filosofias aqui que eu estudo, mas eu continuo um pouco preocupada com essa coisa do tempo que leva para fazer esse controle, como vocês mesmas sentiram. Uhum. Se você fosse mensurar, só para dar uma ideia, se a gente considerar aí, não que a gente trabalhe dessa forma, tá? Mas só para tentar mesmo tangibilizar um pouquinho. 40 horas semanais. Então, a gente está falando, na média, 160, 180 horas mês aí de trabalho. Lógico, considerando as duas... Que seja só o seu trabalho, por exemplo, considerando só você full. Quanto que você acha que isso te tomava de tempo num mês, em termos de horas, para fazer não só os controles, as planilhas, mas as conversas? Quão massivo era isso em termos de tempo? Então, a única coisa que a gente teve que fazer ao longo do tempo foi esse controle de horas e colocar, atualizar. Como a gente tinha as planilhas padrão, né, de tudo que era investimento, tudo que era despesa, né, nossa planilha de contabilidade, controle de entradas e saídas, toda a parte financeira, mesmo que a gente não atualizasse a planilha, naquele mês, a gente tinha informação em outro lugar. Então, isso não demandava muito tempo. É só uma questão de transferir, né? Então, sei lá, a Ruth pagou por um equipamento novo, tá lá na nossa lista de despesas, isso não foi reembolsado, isso entra na planilha. Então, é simplesmente uma coisa que a gente já faria normalmente, só passar para um outro lugar, muito pouco tempo. Então, o que realmente eu achava que era complicado, e não era assim uma coisa de demandar muito tempo, era falta de disciplina mesmo, de agora estou fazendo alguma coisa para o Doce Revolução, eu tenho que ligar esse negocinho, esse botãozinho para ele contar quanto tempo eu estou gastando. Né? Porque não era uma situação em que a gente trabalhava 40 horas semanais no mesmo negócio. Se fosse isso, acho que seria muito mais fácil, porque daí aquela planilha seria 40 horas por semana, né? 160, como você falou, talvez teria uma hora extra ou outra, mas seria o padrão de trabalho. No nosso caso, não, a gente fazia, e aí no começo eu tinha muito tempo, mas logo depois eu comecei a fazer 1000 outras coisas. Então, a gente dedicava para essa empresa, talvez 2, 3 dias por semana, mas variava, porque tinha semana que eu passava a semana inteira trabalhando para a resistência e tinha semana que eu estava viajando e não trabalhava nada. Então, era muito variável, por isso que era difícil de controlar. Mas eu acho que em termos de tempo, assim, de ônus de tempo, não era algo tão grande, assim, né? Sei lá, talvez meia hora por semana, alguma coisa assim. Não era essa a questão. Para nós era essa dificuldade de armazenar. E aí, quando a gente converteu para olhar para trás, nesse mês, essa semana eu estava fora, essa semana eu trabalhei tal dia, tal dia, tal dia, e a gente estimar, eu trabalhei 20% do meu tempo, né, no empreendimento e colocava lá, isso era muito mais rápido, né? Porque era coisa, sei lá, de talvez meia hora no mês, né? Então, por isso que a gente trocou. Mas eu acho que não era tanto tempo, né? É uma questão também de disciplina, a meu ver. O Sérgio está querendo falar. Obrigada. Só uma última perguntinha aqui, para mim não ficou muito claro. Se não tivesse terminado um ano, se tivesse rolado, do que eu já tinha lido lá no próprio site do Slice Pie, muito rapidamente, é que no momento, de certa forma, quando os investidores entram com a grana, que a empresa passa a ser, de fato, valorada no mercado, né? E aí, sim, você deixa de usar o Slice Pie e decide a porcentagem final de cada um. É isso mesmo, não é? Em que momento que o Slice Pie deveria terminar se a empresa continua prosperando? E se não houver investidor de fora, não houver esse processo, né, de alguém, como que fala? Esqueci o termo, quando faz a conta lá do valor da sua empresa, como que vocês, enfim, numa hora deixam de usar o Slice Pie? Ou pelo menos o que vocês tinham em mente. Por favor, se você pudesse compartilhar um pouquinho isso. Sim. O conceito
o Slicing Pie, ele serve para calcular o que está em risco, né? Então, no momento em que não tem mais nada em risco, então vamos supor, todos os sócios recebem Prolabore, enfim, tudo isso acaba entrando no seu devido eixo, né? Eu não estou mais trabalhando sem ser remunerado, eu não estou mais investindo nada sem ser remunerado. Você pode deixar de usar o Slicing Pie. Mas assim, o meu entendimento é que isso não é obrigatório. Não é obrigatório ter esse momento. Pode ser que a cada ano vai mudando, porque pode ser que um sócio saia, entre outro sócio, já muda a configuração. Pode ser que tem que ter um novo aporte de capital, de investimento. Então, a meu ver, não é preciso planejar a obsolescência desse modelo. Você pode estabelecer, olha, a gente vai até um momento em que todo mundo já estiver recebendo o seu Prolabore e estabiliza, e essas são as cotas de cada um. E aí continua com isso. Mas provavelmente lá na frente vão acontecer situações que vai ter que voltar para a pauta. Então, a meu ver, não é preciso você planejar essa parada de usar o Slicing Pie. Você pode continuar usando a cada ano. Como foi o resultado desse ano? Como foi o resultado desse ano? Como foi o resultado desse ano? Né? Então, não vejo por que parar. Tá ótimo, perfeito. Obrigada, viu? Posso acrescentar um comentário aqui? Pode, eu só estou vendo que o Sérgio está com a mãozinha levantada, mas se for no mesmo assunto, fala você e depois ele fala. Tá, não, só complementando essa questão de... pedir para a Miriane deixar o microfone desativado também, por favor. Isso. Eu achei que estava, perdão. De qual momento que para o Slicing Pie, né? Na verdade, eu acho que depende muito dos objetivos da empresa, mas ele não precisa parar nunca. Porque se eu chego num ponto onde todos recebem o Prolabore, eu tenho uma diferença entre o Prolabore e a distribuição de lucros. Então, todo mundo recebe X reais por mês a título de Prolabore, e o que sobrar, que a gente considerar como sendo lucro, ele pode ser dividido de acordo com as cotas que cada um possui, de uma maneira seca, ou ele pode ser dividido por meritocracia, ainda levando em conta o cálculo do Slicing Pie. Então, depende muito de qual é o objetivo da empresa. Se os sócios falarem, não, eu quero que, se eu tenho 25%, eu quero receber 25% do lucro, ponto, acabou, independentemente do trabalho que eu fiz. Ok. Agora, se os sócios decidirem que sempre tem que ser considerado o esforço de cada um, independentemente do momento da sociedade, mesmo quando a gente estiver na época das vacas gordas e tudo correndo bem, ninguém vai ficar no prejuízo porque o salário está sendo pago, mas para você ter o a mais, que seria realmente a distribuição de lucro, é considerado sim o tempo e, enfim, outras questões que cada um investiu. Não há necessidade de parar de usar essa técnica. E aí isso seria regularizado dentro de um acordo de cotistas, propondo qual que é o cálculo considerado para fazer a distribuição de lucros. Frisando, de novo, que é diferente do pagamento do Prolabore. Exato. Perfeito. Muito grata. Sérgio? Oi. Posso começar agradecendo? Claro. Bacana, obrigado, viu, Nara? E também me desculpando, eu estava numa reunião, então eu perdi os primeiros 20 minutos. Talvez minhas perguntas já tenham sido respondidas. Eu queria que você falasse um pouco mais da integração ou as diferenças entre o Slicing Pie e o MoneyPile. Assim, o que você percebeu que o Slicing Pie faz parecido com o MoneyPile, o que falta nele? Porque eu fiz o MoneyPile com rodadas apreciativas e foi super bacana. Queria saber se você conseguiu integrar isso no Slicing Pie. Eu tenho mais outras perguntas. Deixa eu começar com essa, então, vai. Já dei uma palhinha sobre isso. Eu acho que os dois são super apreciativos, os dois processos são super apreciativos. E eu acho que o MoneyPile ganha na agilidade, né? Assim, a gente não precisa ter combinado nada antes, a gente só combina, vamos fazer um MoneyPile no final. E aí senta numa roda e faz uma partilha que vai ser o imediato, né? É o que está acontecendo aqui e agora e é o que está sendo decidido. Então, eu acho isso muito lindo. Eu gosto muito de MoneyPile. O que eu acho que é mais interessante do Slicing Pie é que, para uma empresa,
né? Assim, a gente faz muito MoneyPile, por exemplo, para cursos que a gente dá, né? Coisas que são pontuais, projetos. Agora, para uma empresa, o que eu acho mais interessante do Slice Pie é essa história de combinar antes. A gente combina a regra do jogo no começo. Então, acho que esse é o principal diferencial do Slice Pie. A gente quer considerar uma série de variáveis, né? Inclusive muitas variáveis apreciativas, mas a gente quer combinar a regra do jogo logo no começo, né? E aí controlando essas variáveis ao longo do tempo para divisão dos lucros no final. O que eu acho que ele perde em termos em comparação com o MoneyPile é a questão da necessidade, né? No MoneyPile, a gente normalmente, como a gente usa, a gente considera trabalho, a gente considera a contribuição de cada um, né? E a gente considera também a necessidade, né? E um feeling, uma coisa meio de feeling, né? Assim, uma sensação física. Então, acho que esses aspectos desse feeling e da necessidade, né, da pessoa, nesse momento eu estou precisando de grana. O outro, olha, nesse momento eu não estou precisando de grana. Eu trabalhei mais do que você, mas, poxa, você que está precisando. Então, isso eu não tenho, né? Isso eu não tenho. Mas você viu algo de regenerativo no Slice Pie? Ou a gente sabe que a forma como a gente lida com o dinheiro é um baita de um tabu, é uma baita de uma ferida, e a gente está falando aqui num contexto de reinventar as organizações, reinventar as relações entre as pessoas no trabalho, ao mesmo tempo que honra dedicações distintas de cada um. O que você viu de bacana no Slice Pie na ideia de lidar com o dinheiro de uma maneira diferente? Se é que você viu, ou ele é realmente businessão? Sim. Inclusive, esse é o meu próximo slide da conversa geradora. Essa pergunta eu jogo para vocês, né? Eu acho que eu posso dar uma primeira resposta, mas eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Porque o que eu falei foi assim, eu não vejo ele nessa linha, né? Ele foi colocado num mundo, né? Numa visão de mundo, startups e tal. Não tem nada de regenerativo a princípio. Mas eu acho sim que, pelo fato de ele estar considerando aspectos, né, que são muito mais amplos do que simplesmente um aporte de capital, sim, ele tem muito mais a ver, né, ele está muito mais condizente com os modelos que a gente está criando, né, nessa nova geração de organizações, né, organizações em rede, né, em pares, sociocráticas, enfim, modelos de autogestão, acho que combina muito mais do que você pegar essa estrutura, né, societária de cotas e logo no começo já definir quem que vai ganhar o quê na hora que tiver lucro. Então, sim, eu acho que é bem laranja no sentido de para dividir lucro, né? Não tem aspecto, por exemplo, de colocar a mãe terra, mas poderia, né? Alguém poderia colocar um dos grants lá, a mãe terra, né? Porque afinal de contas a gente estava numa organização que trabalha o cacau, quanto que a mãe terra, né, trabalha para gerar o nosso cacau. Então, poderia ser usado mas não é feito para isso. Eu acho que teria que ter uma adaptação, teria que a gente pensar em formas de, será que está considerando todos? Né? Será que o aspecto social, né? A gente sempre tinha isso em mente, mas não foi uma ferramenta que retribuiu a cadeia, né? Que retribuiu as pessoas que contribuíram para o processo, o trabalhador que colhe o cacau. Mas poderia, né? Era só você... Mas poderia. Teria que adaptar. Essa é a minha visão. Mas queria muito que vocês falassem também o que vocês acham. Deixa eu só te fazer mais uma perguntinha, vai? Pergunta, antes da gente abrir para a conversa. Eu entendi que o seu sócio não quis mais usar, por isso você parou. Mas eu escutei que você acha que é uma ferramenta mais interessante, que por você teria seguido. Sim. Minha pergunta é o quanto... Eu queria achar uma palavra menos forte do que essa, mas o quanto te agride ou te violenta não estar desta maneira. Porque eu estava numa sociedade que eu acabei rompendo a sociedade em certa medida por conta de como se valorizavam as coisas. Essa coisa de sempre é tudo meio a meio e dava menos flexibilidade para não tinha um instrumento que capturasse de uma maneira mais interessante o quanto de valor cada um agregava.
E aí me agredia de tal maneira que eu não consegui prosseguir na sociedade. Eu queria saber como é para você que o não do seu sócio tenha ganho e agora vocês fazem de outro jeito. Sim. Eu acho que não é só esse aspecto, mas é algo que eu percebi ao longo desse tempo, né? Faz quase um ano agora que a gente está, né, nessa nova sociedade, nessa nova configuração, e eu percebi que realmente me violenta muito esses aspectos que eu deixei de fora do meu sonho, né? Que eu falei, não, então tá. Então, nessa nova configuração, esta parte do sonho não entra, essa parte não entra, essa parte não entra, entra essa parte. E ficou uma coisa assim, que para mim assim, o que eu posso te dizer, uma resposta curta é: estou trabalhando em terapia esse aspecto. E eu acho que a gente está num momento de meio que vai ou racha, né? De avaliar. Eu vou ficar bem com entender que esta nova sociedade, ela atende só um pequeno pedaço da minha visão de mundo, e tudo bem, né? Porque eu faço outras coisas na qual eu acho que eu estou gerando impacto, que estão mais voltadas para aquilo que eu acredito, ou não, né? Ou eu vou dar se eu não faço isso 100% do meu tempo, eu não quero mais, né? Então, eu estou bem nesse momento, a gente está bem nesse momento, e a gente decidiu fazer uma constelação, porque agora ele vai viajar, vai ficar 2 semanas fora, mas quando ele voltar, a gente vai fazer uma constelação organizacional para ver não só esse aspecto, mas quais são os fatores, né, que contribuem, que tiram energia, para entender melhor. Uma forma da gente te retribuir nessa ajuda da comunidade é eventualmente te ofertar apoio para essa conversa. Aqui nessa sala tem uns 4, 5 coaches, tem constelador também, então me ofereço também se você precisar de alguma ajuda para fazer uma mediação dessa conversa. É muito legal. Adoro. Quem mais? Eu tô aqui um pouco pensativo, Nara. Vou até botar aqui que eu tô até relaxando, que eu tô com uma crise no ciático. Ai. Eu tenho sentido assim, quando eu já entro com algumas ideias de estruturação, de tempo. O Oswaldo Oliveira tinha muito isso, né? Ele até começou uma época um modelinho que você, mês a mês, sugeria a remuneração do outro através da sua percepção de valor que o outro teve, sem nenhum juízo de valor, né? E assim, aí nego perguntava, mas se você não estiver perto dessa pessoa e não demonstrar o quanto você trabalhou, como é que ela vai te falar? O seu trabalho não chegou nessa pessoa, então essa pessoa, mas no sistêmico, você deve equilibrar e tal. E aí eu passei por esse momento também, que foi o início da Prospera, e deu muito chabu, assim, doía muito internamente. Mas eu trabalhei pra caramba, será que agora o meu trabalho é de RP, sabe? Vou ficar fazendo RP com as pessoas para ver se o valor que eu dou à organização, ela de fato é sentida. Então eu tenho percebido que até o registro dessas coisas ao longo do tempo, se no MoneyPile já é difícil fazer um pulso mensal ou semanal para deixar claro como está sendo o equilíbrio do dar e receber, eu honestamente achei a complexidade do sistema um pouco inacessível ao dia a dia. Eu criei certa resistência, eu falei, caramba, eu já não consigo nem criar fluxo de trabalho, criar um fluxo de avaliação de trabalho me parece ainda mais difícil na autogestão. Me pareceu um pouco complexo, assim, em demanda de tempo, sabe? Acho que a complexidade é porque eu vi de primeira, mas a quantidade de tempo demandada me esbarra justamente nesse cara. Hoje eu trabalho em completa autogestão com mais 40 pessoas e o maior problema é como a gente traz fluxo. Sim. Né? Como é que a gente se alinha.
E o que você sentiu do Slicing Pie? Você sentiu que isso seria... Porque seria uma vez por ano, né, que você faria isso, não uma vez por mês. Pois é. Não sei. Não sei. Eu acho que é ótimo para quem quer tangibilizar o intangível. Achei muito legal isso. Realmente é difícil fazer isso. Mas senti uma certa redundância, e me disse se é verdade isso, tá? Já que parte do princípio de algo tão próximo, né, de tanta confiança e tanta autoconhecimento, se a gente já parte desse pressuposto, precisa mesmo de uma ferramenta tão robusta, ou se é uma coisa mais intrínseca de um sistema de tamanha confiança. Então eu fiquei no meio do caminho, sabe? É uma coisa estruturada para quem já rely on a lot of trust, sacou? Sim. Eu fico mais no meio do caminho. O que é um passo anterior para estruturas que ainda não têm tamanha confiança, mas que precisam tangibilizar isso. Eu fico pensando assim nos projetos que a gente faz, como o livro, como o próprio jogo, né, Thay? Eu não sei se a Thay ainda está aí. Tá. Aí. A Thay tá aí. Deve ser o ciático que tá me dando tamanha. O ciático aí tá mó barato. Mas enfim, resumindo aqui, eu penso o seguinte: se o jogo parte, o jogo me parece um lindo lugar de trabalho desse sentido, porque tem confiança, mas tem a autonomia e a autogestão que traz um pouco de sinuosidade ao fluxo, entendeu? Assim, talvez fosse um lugar de experimentar, mas achei complexo, assim, me deu um pouco de canseira. Eu compartilho muito, assim, do que o Henry tá falando, principalmente com essa questão, assim, de ficar tomando nota do tempo que eu tô trabalhando. Me lembra time sheet das empresas, assim, sabe? Que eu abominava. Então, isso é uma coisa que, não sei, assim, isso me parece ser um pouco difícil. Me parece ser um pouco difícil, assim, de conseguir realizar, para mim, né? Um pouco amarrado demais, assim. Mas eu também gostei muito, assim, da forma como foi pensada as coisas intangíveis. Eu também achei isso bem interessante. Inclusive, fiquei pensando sobre essa questão do risco, né? Assim, eu também tenho uma questão sobre essa história do risco, né? Mas eu gostei dessa forma de você imaginar o quanto que você poderia estar ganhando nessa iniciativa ou acharia justo estar ganhando nessa iniciativa, porque isso me traz um pouco mais de chão, assim, né? Um pouco mais de clareza. Porque a minha maior dificuldade nesses projetos que a gente está realizando, né? Nesses projetos dessa nova lógica, mais em rede e tal, eu tenho uma certa dificuldade em conseguir tangibilizar mesmo, assim, valores, ganhos, estipular valor para os projetos, para os trabalhos, né? Porque a gente está trabalhando o tempo todo com diversos tipos de pessoas e diversos tipos de empresas ou iniciativas, né? E nem todo mundo tem a mesma realidade, assim. Então, isso é uma coisa que eu tenho tido muita dificuldade. Ao mesmo tempo, né, sai daquela história de, pô, o meu trabalho tem esse valor X, mas, na verdade, é uma junção entre um valor que eu sinto ter o meu trabalho e aquilo que aquela iniciativa, naquele momento, tem condições ou está apta a poder realizar enquanto pagamento, assim. Então, isso, para mim, é uma questão, não sei como é que vocês vivenciam isso na prática, assim, né? Mas é isso, né?
E tenho trabalhado muito com a corresponsabilização financeira, né, a contribuição consciente, de um jeito cada vez mais profundo. Tenho tido experiências incríveis com relação a isso, né? E eu fico imaginando, poderia a gente pensar, né, num híbrido entre essa questão da corresponsabilização de forma mais profunda com uma ferramenta mais prática como essa que o SlicePy tenta ser, né? Uma ferramenta mais prática como essa que o SlicePy tenta ser. Então, não sei, ele ainda para mim não responde tudo o que eu gostaria, o que eu imaginaria, sabe? Tipo, para uma ferramenta mesmo, pro tipo de trabalho que eu faço hoje, mas eu acredito que a gente possa co-criar um híbrido disso, sabe? Só queria falar que a gente tinha combinado de ir até as 11h30 e já são 11h30. Então, queria muito continuar esse papo com quem quiser, mas também deixar as pessoas livres para saírem, se também tiverem outros compromissos depois. Então, quem quiser ir embora pode fazer um check-out, senão a gente continua no papo. Eu vou ter que fazer um check-out, infelizmente, que eu tô com um dia super puxado. Eu vou fazer um check-out assim de uma sensação minha, tá? Tem funcionado muito bem a constante avaliação de autocontribuição, né? A autoavaliação de contribuição que eu estou tendo e uma reavaliação minha sobre o meu percentual dos ganhos dos projetos, né? Então, a gente sempre começa de um ponto inicial. Então, a gente vai fazer a reimpressão do livro. Tem um ponto inicial em comum de todos, com alguns acordos. O seu investimento hoje está amarrado no pressuposto de que você vai fazer X, Y, Z. Se isso não ocorrer ao longo do tempo e a gente ter pulsos para marcar isso, qual é a reavaliação da sua participação diante do que você tem se dedicado? E essas constantes pulsos têm funcionado melhor do que estruturas muito rígidas de como eu vou garantir o recurso X, Y, Z, porque dá abertura para a gente fazer coisas do tipo. Se eu chamo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui completamente fora desse circo, tá? Se eu chamo o Max Nolan para um produto comigo, como é que eu mensuro que um post do Max tem 15 horas de trabalho meu? Um post do Max tem embedado 200 horas de conteúdo que ele faz nas mídias. Então, essas coisas têm que ser conversadas. O que está escrito aí, Sérgio? É um desenho. Não consegui ver. É um desenho para o filhinho ou filhinha da Luísa. Mas fechando, como... enfim, eu começo a achar que não tem fórmula mágica, né, da gente já começar de um ponto, mas tem muita conversa, assim. Não sei como estender isso a organizações um pouco mais rígidas que precisam, mas no que a gente está circulando, em empreendedorismo, em rede, em confiança e principalmente reputação, eu acho que a gente está criando necessariamente essas condições têm que estar internalizadas. Mas como a gente está se envolvendo sempre com esse formato, tem funcionado. Não venderia isso como consultoria para fora, entendeu? Ou coisas mais complexas. Legal. Obrigado, Nara. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Eu queria só comentar uma coisa que o Henry falou, porque eu acho que é uma das coisas que ele ajuda, né, o SlicePy, ele ajuda, é de não ter que ter tanta conversa. Né? Porque como ele dá uma receitinha de isso vale tanto, isso vale tanto, isso vale tanto, você pode economizar. Você pode deixar para ter essas conversas depois de um ano de piloto. Então, vamos começar com essas regrinhas do jeito que estão. A gente não precisa conversar tanto, desenhar tanto esses acordos. Começa, testa. E aí, no segundo ano, com base na experiência, aí rever. Eu acho que talvez ele dê esse ganho de tempo. E adaptando, né? A gente adaptou para cada um autoavaliar a porcentagem de contribuição. Então, em vez de controlar a hora, eu falava, eu dediquei 20% do meu tempo. Então, também tinha esse fator, a gente acabou chegando nisso. Mas eu acho que para organizações que não têm essa base de confiança tão grande, é mais interessante se falar, olha, é assim que funciona,
essa é a receita, vamos fazer desse jeito, né? Talvez seja mais palatável, apesar de parecer mais complexo no primeiro momento. Eu acho que é mais fechado, né? Não abre tanto para discussão. Mas desculpa, né? Não comentei o seu checkout. Adorei. Obrigado, gente. Um beijão. Depois a gente vê o restante. Tchau, tchau. Valeu. Fazendo meu checkout. Cheguei um pouquinho atrasado, mas acho que deu para pegar um pouquinho. Tenho alguma experiência com MoneyPile e eu achei bem legal essa referência que você trouxe. É uma daquelas referências que vem de um outro mundo, assim, mas que a gente pode perfeitamente adaptar nas dinâmicas aí de reinventando organizações. Eu gostei muito da coisa de todo mês ter que fechar. E eu não sei se vocês fazem uma rodada de apreciação todo mês, vocês fazem? Eu perdi essa parte. A gente não fez. A gente Não. poderia incluir, mas a gente não fez. Tá. Mas eu acho que é importante ter uma rodada de feedback, né? De apreciações, porque isso ajuda a ancorar, né? De chegar no final do mês do ano e ter algumas surpresas, né? Então eu acho que é isso. Quero agradecer, né? O seu tempo, honrar aí a sua experiência e precisando de alguma coisa, estamos aí. Obrigado, gente. Oi. Alô, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Cassiana, rapidinho. Incrível, adorei, Nara. A gente está num processo bem forte aí com o MoneyPile, né, de fechamento mensal, onde está sendo bem legal, mas para a definição de cota em si, não distribuição de lucro, ainda a gente não sabe como fazer, então, no meu entendimento, pegar um pouco dessa inspiração, talvez não tal qual ela né, como o Mike apresenta, mas acho que dá para tirar umas inspirações e nos ajudar aí, então preciso ir também. Obrigadão pela oportunidade, bacana reencontrar com um monte de gente bacana aí também, tá? Beijo. Nara, eu queria também agradecer, vou fazer meu checkout. Tem o conteúdo em si que você partilhou, que é super interessante, mas tem o que está acontecendo aqui agora nessa sala com agora 10 pessoas, mas ela já teve 15, e eu acho que eu estou celebrando as duas coisas, tanto o que você trouxe para partilhar, como o fato da gente estar regularmente se encontrando para partilhar isso, sei lá, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, não tinha. Então, queria celebrar a comunidade. E dizer que a gente tem que experimentar. Bora achar o nosso projeto que vai ter Slicing Pie, MoneyPile. Vamos co-criar um que seja regenerativo, não seja um saco de ficar fazendo timesheet. Qualquer coisa de timesheet eu vou querer morrer, mas que a gente encontre uma forma aí legal. Obrigado. Queria agradecer também... Oi, vai, Luísa. Rapidinho, eu ia aproveitar o silêncio aqui. Queria agradecer muito, fiquei meio ouvindo, brincando com a Lila, mas para mim fez muito sentido e abriu uma porta nova, porque eu estou começando um novo negócio, né? Estou saindo de Poema, como você sabe, e estruturando um novo momento, e aí com pessoas que a gente também tem relações de confiança. E aí, poxa, queria poder fazer diferente, né? E aí, então, assim, me deu uma inspiração legal, só o comecinho, vou pensar mais também, super animo de pensar outras alternativas para juntos, né? Porque realmente ficar marcando tempo é muito chato, mas como fugir disso, né? Então é isso, tô junto para pensar aí caminhos novos. Legal, Lu.
Se quiser, me chama, que eu tô super afim. Já que não tem no meu projeto, faço com quem te for fazer. Maravilha. E a gente, como tá começando, achei super legal, assim, né? Tipo, poxa, vamos começar do início com acordos novos, pensando juntos, juntas, no caso, né? São mulheres, como pode ser diferente. Então, muito rico, agradeço. Kiki, você tá jogando PlayStation? Então, né? Porque meu filho é a pessoa que não para quieto. Então, ele tá vendo vídeos no YouTube pelo PlayStation, mas ele quer ficar trocando. Então, eu fiquei meio ouvindo, meio fazendo essa gestão do que ele quer ouvir ou não, senão ele fica socando a TV até ele quebrar. Mas adorei a conversa. Acho que essas conversas são muito, muito, muito inspiradoras para mim, que venho de uma realidade organizacional completamente diferente e, ao mesmo tempo, vai dialogando com as experiências, principalmente de organizações da sociedade civil que eu experimentei, mesmo trabalhando formalmente em organizações mais fechadas, né? Eu tinha parcerias com essas entidades e aí é interessante ver a evolução disso, né? Porque faz muitos anos que acho que foi em 2010 a última vez que eu, de fato, tive mais contato com essas experiências inovadoras e ver que o mundo foi criando as alternativas aí ao longo desse tempo é muito legal. E isso tudo está me inspirando muito aí a enxergar os próximos passos e como que eu posso contribuir mais também com essa rede. Obrigada. E meu filho estava mamando aqui, mas ele é o Luquinhas. E é esse serzinho fantástico. Oi, fofinho. Vocês precisam vir conhecer o Orimirim. O Orimirim é sensacional. O meu filhinho tá aqui. Quero sim, quero sim. Assim, é maravilhoso. É uma comunidade ligada à nova lógica mesmo, né? De educação, do mundo que a gente está vivendo. Vale a pena. Nara, querida, amada, adorei estar com você essa manhã, como sempre. Você sempre me inspira muito, né? Minha professora de Dragon Dreaming. E muito obrigada mesmo por compartilhar mais um ensinamento aí contigo. E tamo junto, né? Tamo junto, vamos co-criar aí o que a gente acredita, né? Eu tô dentro, para quem quiser pensar numas formas mais híbridas de pensar isso, né? Toda essa questão me interessa. E é isso, gente. É isso. Obrigada, viu? Nara, eu queria agradecer também. Super generosa. Muito obrigado. Prometo passar adiante o que eu aprendi, viu? Talvez volte para você de outra forma. Vamos ver. Eu fiquei pensando assim, qual é a pergunta de fundo que está por trás do Slicing Pie? E eu acho que ela é, para ser realmente apreciativa, ela é assim, o quanto que o outro que está aqui comigo está investindo e arriscando nessa iniciativa aqui junto comigo. Eu estou consciente disso. E o Slicing Pie, pelo jeito, ele me ajuda a eu tomar consciência do investimento do outro, muito mais do que o meu próprio. O meu próprio, geralmente, eu tenho consciência, mas do outro eu tenho menos. Então, ela é muito valiosa para isso, para levar o meu olhar nessa direção. Então, vou levar isso nessa pergunta. Você aprendeu o suficiente para a gente implantar no projeto que a gente está agora, com os nossos dois parceiros? E esse é o próximo comentário que eu ia fazer. Eu fiquei pensando como é que é esse terceiro que entrou no caso, o que faltou conversar com ele, né? E eu acho que tem uma questão de propósito. Por que a gente quer usar o Slicing Pie? Antes de escolher a ferramenta, tem que ter um pacto de propósito, pelo jeito. Eu estou aqui pensando, né? Porque é muito instigante o caso, então. Muito bom. Para mim também, tá? Matou, Antônio. Foi muito legal. Muito bom, Antônio, seu ponto mesmo. Obrigada.
for para pedir ajuda para alguém específico dessa comunidade, para fazer a conversa, já sabe quem é, né, Nara? É, exatamente. Mais alguém? Foi todo mundo? Juliane? Oi. Quer fazer o seu check-out? Acho que só faltou você desse grupo. E eu, né, na verdade. Claro. Eu achei também muito rica a conversa e super interessante. E eu fico muito feliz em ouvir as colocações que estão aqui, até porque no meu dia a dia eu estou acostumada a enxergar as colocações que elas vão mais em direção ao ponto de vista jurídico, mas eu sempre digo que a gente está se relacionando com pessoas, eu não posso esquecer disso nunca. E a base para que qualquer coisa tenha sucesso no futuro é ter esses vínculos, é ter isso muito bem organizado, muito bem conversado. Então é muito gostoso assim conversar com quem enxerga e valoriza esse lado, que às vezes eu acho que isso falta um pouquinho nos advogados, depois eles não entendem por que os problemas acontecem. Mas eu adorei essa técnica, quero mergulhar para estudar um pouco melhor esse modelo e ver como que a gente pode casar isso considerando os modelos jurídicos que existem e ver o que dá para agregar de um para outro. Hoje em dia estão surgindo cada vez mais essas organizações que têm uma visão mais horizontal, que têm uma visão colaborativa e que não concordam com a forma como as estruturações acontecem e eles querem reformular, né, essa estrutura. Então eu acho que o negócio é esse, a gente formar grupos, debater, discutir, ver o que faz sentido para ir criando e propondo novos modelos e compartilhar a experiência que cada um teve para entender o que funciona, o que não funciona, e a partir daí nasce uma proposta nova e é assim que as coisas são construídas. Então, eu fiquei muito feliz em saber que esse grupo existe, havendo novos debates, reuniões, gostaria muito de poder fazer parte e contribuir com essa troca. Muito bom. Então, vou fazer meu check-out também. Também como o Sérgio, assim, eu estou muito feliz de ter vindo tanta gente, né? A gente mudou a hora, na última hora, por causa do Henry. Eu achei, vai estar eu Henry, o Oscar, sei lá, 2 pessoas, o Sérgio vai estar atrasado. E apareceu a galera, né? Assim, então, fico muito feliz de sentir que essa comunidade existe, né? Essa comunidade de aprendizagem que a gente sonhou e que está acontecendo. Então, fico muito feliz de fazer parte dela. Eu acho que foi muito nutridor para mim esse papo, porque quando a gente fechou, eu gravei o áudio que eu falei, vou escrever esse artigo, eu vou, né, vamos divulgar. Ruth, eu falei, não, a gente ainda vai dar curso disso. Eu falei alguma coisa assim, não lembro exatamente mais a palavra, mas tinha essa vontade. E aí passou, o tempo foi passando, as outras coisas, e acabei nunca, né? Então, para mim foi super legal ter voltado a esse assunto, né? Através dessa demanda, né? No Reinventando. E também quero continuar como a Juliane. Eu acho que, assim, não vou propor a gente criar mais um grupinho de WhatsApp, porque acho que não precisa, mas se alguém tiver um case, tipo Luísa, tipo, quem quer que esteja afim, seja com a necessidade, eu acho que estou muito afim de colaborar com casos reais e botar assim, o think tank para alguma coisa, né? Vamos criar alguma coisa, mas que tenha alguma utilidade. Então, também me coloco super à disposição para continuar e estamos juntos. E também aceito muito essa oferta de apoio para a minha organização atual, porque realmente, acho que, Antônio, você assim matou, é uma diferença de propósito. Para mim, está muito claro isso. E com a Ruth, a gente compartilhava, mesmo que tacitamente, assim, a gente nem precisava verbalizar tanto, mas a gente compartilhava o propósito, do porquê fazer isso. E com ele, não, é outro propósito. Então, para mim é fundamental acabar com essa reflexão, esse grande ahá do propósito. Então, gratidão a todos.